relata o encontro de Deus com Moisés no Monte Sinai, no terceiro mês da saída do povo do Egito. Dentre muitas palavras, o Senhor manda Moisés dizer ao povo: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular, peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Êxodo 19, 5 e 6. E aí Deus manda o povo se santificar. Eu tive a oportunidade não de subir nesse monte. Tive a oportunidade de subir, mas não subi. Primeiro tinha que ir meia-noite, ou subir a pé, ou alguém providenciar um animal, uma coisa. E eu disse, eu já saí do interior, já conheço muitos montes, tudo, e não tenho essa curiosidade de ir, não. Mas algumas pessoas foram. Eu preferi, também muita gente, eu como outro, preferimos ficar lá no hotel. Mas algumas pessoas foram meia-noite, saíram no outro dia. E é interessante como cada um de nós é diferente, Deus nos fez assim. Enquanto chegava gente alegre, satisfeita, chegava gente cansada. E aí já era tomar café para a gente continuar a viagem até Israel. Nós estávamos naquela peregrinação santa, do Egito até Israel. E aí me contaram algumas coisas, porque outras pessoas chegaram chorando, e eu disse, e por que fulano está chorando? Ah, pastor, ela é muito emotiva. O que é que tem a ver isso? Quando subiu subiu a pé, não sei quantas horas subindo, de noite, e chego lá, aí teve gente que viu até o monte, só faltou ver Moisés. Aí você está ali, foi naquela flecha, olha ali, foi naquela fenda ali que Deus falou com Moisés. Viu até uma fenda onde Moisés escondeu e Moisés estava escondido naquela fenda, segundo alguns. Se teve essa visão, foi isso. Coitado de Moisés. Bom, cada um diferente. Mas eu preferi não subir. A Bíblia diz que todo o monte estava fumegando. É uma história muito bonita, fumegando, porque Deus pediu que o povo se santificasse, mas Deus santificou também o monte. É interessante isso. Porque Deus santifica como santificou esta casa. Nós estamos vivendo uma época, meus irmãos, que a gente não está ligando mais para essas coisas. Sabia? Não ligamos mais. Nós não ligamos mais para as coisas da igreja, por exemplo, que o templo é santo, que a mesa é santa. Como foi no Velho Testamento, que tudo é santo, os pratos, os tojos da comunhão, esse toalhado que a gente compra lá fora, mas traz para a igreja, que torna-se santo porque é o lugar onde Deus está. E que este lugar em si mesmo não é santo, mas com a presença de Deus torna o lugar santo. Porque onde Deus está, o lugar torna-se santo. E foi neste clima de santidade que Deus proclamou as suas leis, não somente as tábuas do Velho Testamento. A Bíblia diz que Moisés passou 40 dias lá. Então, foi neste clima de santidade que Deus proclamou as suas leis, e por isso as leis também são santas, porque elas vêm de um Deus santo. Se elas vêm de um Deus santo, elas são santas. Eu queria, justamente pensando nisso, adorando exclusivamente a Deus, pensar um pouco como nós temos vivido nos dias atuais e como muita coisa tem substituído a palavra de Deus, tem substituído o templo, tem substituído a comunhão, algumas coisas nós estamos fazendo formalmente. Eu fico tão alegre quando eu vejo o desafio da mocidade, assim,
para a evangelização. Quando eu vejo a mocidade, a SAF fazendo algum movimento para visando a evangelização. Mas a primeira coisa que tem que se fazer é se santificar. Às vezes nós queremos pregar o evangelho a uma pessoa e saímos de casa mesmo com o intuito de evangelizar aquela pessoa. O intuito é evangelizar, mas a gente não se prepara para evangelizar. Como diz o matuto aí, as pessoas vão de peito aberto. E aí leva o nocaute, né? Leva o nocaute. O diabo é forte. É o arqui-inimigo de Deus. A primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente está disposto a um trabalho de evangelização, evangelizar, seja quem for, seja da família, seja amigo, e até os inimigos também. Então é passar por um processo de santificação. O que Deus exigiu primeiro do povo, o povo que ficou ao redor, mas não podia subir no monte, nem tocar no monte, era um processo de santificação. Eu já disse aqui, eu vou repetir quantas vezes for necessário. Você pode ser um grande médico. Um grande médico. E para isso não precisa você ser santo. Quem lê a biografia de John Butler, que o pessoal chamava no interior Dr. Butch, era Butler, que era médico, era missionário, e que exerceu toda a sua atividade missionária em Canhotinho, aqui em Pernambuco, ali em Canhotinho, perto de Garanhuns. Aquele homem que foi assassinado. Então sabe que a verdade é que ele era quase um santo. Alguém disse que certa vez alguém chegou na casa dele, precisou do trabalho dele, e onde está a mulher? Disse, ele não pode atender agora. Espere um pouquinho. Não, mas é urgente. Espere um pouquinho. Porque ele está numa missão muito especial. Qual é? Ele está orando. Mas a coisa era tão séria que foram invadir o quarto dele, ele estava de joelhos, em lágrimas, orando. E por isso, na época em que não tinha essa medicina que nós temos hoje, não tinha os exames que a gente faz hoje, essas facilidades, Deus, através de Dr. Butler, fez maravilhas. Conta-se, por exemplo, que havia uma certa inimizade entre ele e o prefeito da cidade de Canhotinho, ou melhor, entre o prefeito e ele, porque ele não era inimigo de ninguém. Mas a esposa do prefeito estava para dar luz, já sofrendo há não sei quantos dias, e foram chamar o Dr. Butler, e ele foi à casa do prefeito. Quando chegou lá, o prefeito disse, você não entra na minha casa. Ele disse, eu vou entrar, porque alguém precisa de mim. Agora, depois nós podemos resolver nossas diferenças. Mas, pelo amor de Deus, me deixe atender sua esposa. E foi assim que ele entrou, atendeu, a mulher teve a criança, ficou boa, e depois ele saiu, e apenas disse ao prefeito, Deus abençoe o senhor e abençoe a sua esposa. E foi embora. Mas o segredo do Dr. Butler era que era um homem de oração. Era um homem de oração. Ele procurava se santificar antes de ele fazer qualquer cirurgia. Eu também conheço um médico que hoje está aposentado. Depois eu vim a ser importante na ordenação dele como pastor, e foi pastor há muito tempo. Foi presbítero da igreja que fui pastor, em João Pessoa. Ele disse, pastor, eu não consigo entrar numa sala de cirurgia
sem primeiro orar. E ele conta coisas maravilhosas que Deus fez através da instrumentalidade dele. Mas eu conheço também uns que... Eu fui presidente do Hospital Evangélico 6 anos. Gente que só entrava no bloco cirúrgico primeiro quando fumava um cigarro. Não conseguia entrar no bloco cirúrgico. Grande médico, ainda vivo ainda. E medicando. E ainda lá. Ele só entra no bloco cirúrgico primeiro se fumar. Apoia a calma e tal. Então você pode ser um grande médico, um grande advogado, um grande político e outras coisas, sem precisar santificar. Mas se você santificar, coisas maravilhosas acontecem na sua vida. Seja como autônomo, seja como empregado. Você pode ter algumas diferenças, por exemplo, com o seu empregador. Mas se você for uma pessoa de oração, essas diferenças são vencidas. Estou dizendo, são vencidas. Porque Deus é maior do que essa diferença. A primeira coisa que eu quero dizer aqui, que adorar a Deus, exclusivamente a Deus, é porque nada deve ser colocado em lugar de Deus. Veja os versículos 1 e 2. Então falou Deus todas as palavras. O primeiro que fala é Deus. Deus se identifica. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ou seja, Deus está dizendo, vocês me conhecem. Muito obrigado, meu irmão. Vocês me conhecem. Você sabe quem está falando, quem está dando essas leis a vocês? É o Deus que tirou vocês lá da servidão, lá da escravidão, lá da terra do Egito. Eu sou esse Deus. Ele se identifica. Deus se identifica a cada um de nós. Interessante como nós vivemos num mundo de muitos deuses e de pouca crença. Muitos deuses e de pouca crença. É interessante, meus irmãos, como mais das vezes nós não temos pensado em conhecer Deus. Simonton dizia, eu quero conhecer Deus, o meu Senhor, cada dia mais e mais. Simonton foi o fundador da Igreja Presbiteriana, o iniciador do presbiterianismo no Brasil. Ele dizia, está no diário dele, eu quero conhecer o meu Senhor mais e mais, porque eu quero amá-lo mais e mais. É interessante. Quando você conhece uma pessoa profundamente, duas coisas vão acontecer. Ou você passa a amar, a gostar dessa pessoa, ou você se aborrece dela. Não é? Você se aborrece dela. Alguma coisa acontece no que pode acontecer. Mas com Deus não. Não há perigo nenhum em você se afastar de Deus, ou você se aborrecer de Deus em conhecê-lo mais de perto. Ele se identifica, ele diz, eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra da servidão, da casa da servidão. E é por isso que ele vai dizer, não terás outros deuses diante de mim. Eu sou suficiente para vocês. Não precisa mais do que eu. A segunda lição é que há somente um Deus vivo e verdadeiro. E aí ele vai colocar todo o segundo mandamento. E o segundo mandamento começa justamente isso. O primeiro diz, não terás outros deuses, porque não precisa. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou um Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Eu sou o único Deus que deve ser adorado. O único. Vocês não precisam de outros. O ensino bíblico é que o povo devia sair da terra do Egito e se esquecer dos deuses lá do Egito.
que eram muitos. Quem estuda a história sabe que no Egito tinha muitos deuses. E que esses deuses foram levados, inclusive, para a Grécia. Para a Grécia. Mas Deus, o Deus verdadeiro, não era Deus no Egito. Não era Deus no Egito. Aconteceu a mesma coisa na Grécia. Havia muitos deuses, mas o Deus verdadeiro não era Deus lá. Quando Deus escolheu aquele povo, disse: olhe, vocês vão adorar somente a mim. Eu sou o suficiente, não basta mais nenhum. E a terceira coisa, terceira lição, é que a adoração a Deus exige um coração íntegro, um coração puro. Exigir que o povo se santificasse é que o povo se purificasse. Você não pode chegar diante de mim para me adorar com este coração cheio de coisas, de raiva, de ódio, de mágoa, de pecado. Não. Você tem que se purificar. Davi diz ao seu filho Salomão, é um conselho que Davi diz, lá em 2 Crônicas 28, 9. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e de alma voluntária. E Davi diz mais, inclusive esse versículo, que se ele buscar a Deus, ele será achado por Deus. Mas se ele recusar a Deus, Deus também se afastará dele. Como é que nós estamos nos aproximando de Deus? Pensando que Deus vai nos abençoar, vai aceitar a nossa adoração, do jeito que nós estamos, como estamos. Parece que a gente vai para uma festa. Qual a diferença entre você vir à casa de Deus com o objetivo de adorar e você ir para uma festa de casamento? Qual a diferença? Qual a diferença de você vir adorar a Deus ou ir para uma festa de aniversário? Qual é a diferença de você vir para a casa de Deus e ir para o jogo do esporte? Ontem, né? Só estou falando de ontem. Uma diferença grande, né, Manuel? Qual é a diferença? É que quem foi ao jogo do esporte ontem saiu vibrando. E vem desfraudando a bandeira e tal. Nos outros dias a bandeira vinha enrolada, mas ontem não. Né? Foi, vibrou e saiu vibrando. Saiu vibrando. E o culto a Deus? Como é que a gente vem? Mas às vezes algumas pessoas, não estou aqui, como eu disse, para julgar ninguém, vem discutindo, nem ora em casa com a família. Nós vamos sair, vamos para a igreja, vamos adorar a Deus, vamos adorar logo agora, para que Deus possa ir conosco e voltar conosco, que Ele nos fala através da sua palavra, enche o nosso coração, a nossa vida, e que Ele receba a nossa adoração. Não, alguns vêm discutindo. Discutindo. E às vezes discussões sérias. Discussões sérias. E vem para a igreja. E na igreja, nem está aí. Jovens ensaiaram hoje, ensaiam ontem, canta, louva. Aí, nem está aí, não me diz nada. Pouco importa para mim quem vai ser o pregador, tanto faz A, B, C. Não me diz respeito. Certo dia eu ouvi aqui uma mensagem de um presbítero, era presbítero na época, hoje é pastor,
E foi no culto da escola dominical, que eu escalei e ele pregou. Aí ele contou uma ilustração. Essa ilustração nunca saiu da minha mente. Que havia uma pessoa na igreja que toda vez que os pregadores pregavam, eita, essa mensagem foi para fulano. Ele era mestre em conhecer as pessoas, né? Essa mensagem, isso também caiu na cabeça de fulano. Toda vez. Mas um dia, muito chuvoso, tal, o pastor chegou, dia de oração, e ninguém foi para a igreja, mas aquele irmão foi. Aquele irmão foi. Aí o pastor pregou um sermão. Um sermão que era na cabeça dele. Ele se terminou o culto, aí abraçou para o pastor, que maravilha. É pena que as pessoas não estavam aqui para ouvir isso. A mensagem só era para os outros. Não é para mim. Deus dá cada cipuada na gente, sabia? Quantas vezes minha esposa, por que você está sorrindo? Lendo aí a Bíblia e está sorrindo. Aqui sorrindo para não chorar, vendo as cipuadas que Deus dá na gente. E a gente parece nem ouve. Ah, isso é só para os outros. Fulano, sim, eu não. Nós somos iguais àquele fariseu que vai orar com o publicano. Sou fulano, fulano, fulano. Oh, até isso aí, ó. E ainda temos a coragem de apontar para os outros. Eu não sou nem começar aí, ó. Porque eu não. Eu jejum tantas vezes. Eu sou um homem que cumpre a lei. Eu sou assim, assim, assim. Quando nós deveríamos tomar a mensagem para nós. Tu, meu filho Salomão, vais ter uma empreitada muito grande pela frente. E você precisa ter um coração íntegro, servir a Deus de coração íntegro e de alma voluntária. Inclusive, aquele texto, no original, tem uma força muito grande, que diz, ainda que você não esteja com vontade, é esse o original, ainda que você não esteja com vontade de servir a Deus, força o teu coração, força a tua natureza, força para servir a Deus. Adorar exclusivamente a Deus. Nós não precisamos de mais nada. Nós não precisamos de outros deuses. Porque nós temos um Deus vivo e verdadeiro. Nada deve ser colocado em lugar de Deus, estou repetindo. Porque há somente um Deus vivo e verdadeiro. E porque esta adoração existe em nós um coração íntegro, coração limpo. Você está com seu coração limpo diante de Deus? Se te colocado alguma coisa entre você e Deus, saiba que isso é idolatria. E tenha consciência plena. Você tem um Deus, somente Ele basta. Deus nos abençoe. Amém. Vamos